Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Hughley Fagundes, hoje é dia 26 de fevereiro de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. Você que gosta do nosso canal, curte o nosso trabalho, na descrição do vídeo você encontra a conta bancária para nos ajudar e dar uma forcinha, aqueles que puderem, é claro. Pessoal, depois da fala do general Heleno, o Congresso ficou... O Congresso não, né? Davi Alcolumbre e Maia sentiram aí a pancada e estão indo para cima do governo com tudo, né? No entanto, a coisa parece que não está saindo muito como eles previam, né? A população brasileira, dia 15 de março, vai sair às ruas para pedir fora Alcolumbre e fora Maia. Ou eles dois tomam juízo e se endireitam, ou a casa pode cair pro lado deles. Vai ficar difícil, né? Bom, gente, é o seguinte. Com essa ameaça contra o Brasil, nós temos aqui algumas falas de generais para defender o nosso país. Vamos entender? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações, não esquece a nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link www.aliancapelobrasil.com.br. Lá você preenche, imprime, corre no cartório de notas, reconhece firma, assina e pode levar no cartório eleitoral com seu título de eleitor ou nos correios. Vamos à matéria, olha só. A fala dos generais. Praticamente começou com o general Hamilton Mourão, quando em palestra na maçonaria em Brasília, disse que uma intervenção militar poderia ser adotada se o judiciário não solucionasse o problema político. Na época, Mourão era secretário de Economia e Finanças do Exército e respondia a uma pergunta dos organizadores do evento sobre a possibilidade de intervenção com base constitucional. Segundo Mourão, o alto comando do Exército, naquela época, entendia que não era hora de agir. Isso foi ali, né, no tempo ainda de Dilma, eu acredito, né? Não, Dilma foi o quê? O Vilas Boas, né? Ali com Vilas Boas, faltou Vilas Boas aqui. Até chegar o momento em que as instituições solucionam o problema político pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos. Ou então nós teremos que impor isto. Em resposta, o Centro de Comunicação Social do Exército afirmou que a Força tem constantemente reafirmado seu compromisso de pautar suas ações com base na legalidade, estabilidade e legitimidade. Agora foi a vez do general Heleno. Expondo sua insatisfação com os parlamentares que desejam controlar o orçamento da União. O general falou em chantagem do Legislativo para aumentar o controle sobre o dinheiro, dizendo o seguinte: não podemos aceitar esses caras chantageando a gente o tempo todo. Foda-se. Inclusive é o tema, né, do dia 15, né? Foda-se. Como não poderia deixar de ser, a fala do general caiu como uma bomba no meio político. Os presidentes da Câmara e do Senado tentaram reagir, esquecendo que o general pode não estar sozinho, e não está. Antes, Heleno, em resposta a uma pergunta de jornalista, disse que para anunciar um novo AI-5 era preciso estudar como vai fazer. Tudo indica que esse estudo está sendo feito. Do jeito que as coisas vão, tudo pode acontecer, inclusive um novo AI-5. A corrupção institucionalizada, a impunidade generalizada e a descrença na classe política estão forçando o povo a ir às ruas pedir a intervenção militar no país. Até agora é só um pedido. O problema será se os generais resolverem atender o apelo. Gente, vejam só, eu particularmente sou mais um AI-5 do que uma intervenção militar. Né? Caso acontecesse, eu preferia o AI-5. Porque o AI-5, ele literalmente baixa todas as portas. Né? Literalmente. Ele baixa todas as portas. A intervenção militar, tecnicamente, ela não baixa todas as portas. Tá? É só vocês lembrarem de 64. O que aconteceu em 64? Né? Saiu-se o presidente da República, assume o exército. Quando há intervenção militar, há a substituição do chefe do executivo. Você viu, o Jango vazou, né? E aí veio a intervenção militar. E a intervenção militar depõe, né? O presidente é deposto, o exército assume. Você sai do presidencialismo e entra tecnicamente no que é conhecido como ditadura, né? Ou seja,
A gente lembra muito, né, o Império Romano. Como é que funcionava o Império Romano? O Império Romano, desde a sua criação, ele teve várias, como é que se diz assim, vários tipos de governo. Então, ele teve ali imperadores, cônsuls, né? Ele teve monarquia, teve uma penca de sistema ali. E um dos sistemas que é bem interessante é o de cônsuls. Então, se elegia 2 cônsuls, né, para organizar ali Roma, um anulando o poder do outro, caso houvesse um excesso, né, da parte de um. Então eram 2 cônsuls. Mas no momento de crise, no momento que a coisa apertasse, que o caldo entornasse, aí se elegia um ditador, né? E esse cara teria o poder absoluto para comandar Roma. É mais ou menos o que acontece quando há intervenção militar. O que acontece? Nós temos hoje o quê? Como cônsuls, nós temos 3 cônsuls no Brasil hoje. Nós temos hoje o presidente da República, o Congresso Federal e o STF, que é o Judiciário. São os 3 cônsuls do Brasil. Se há uma necessidade, se há uma crise institucional, se perde as estribeiras das coisas, como por exemplo nós estamos vivendo agora, uma tentativa desordenada de tentar derrubar o atual presidente, de tornar um parlamentarismo branco, de fazer com que tanto do STF, a gente vê os ataques vindo tanto do STF quanto do Congresso, né? As ações mostram isso. Apesar do Bolsonaro estar tentando sempre se articular com eles estão sempre tentando sacanear do outro lado. O que nós tivemos? Nós tivemos aí, há dias atrás, a chantagem do Maia dizendo que se o Bolsonaro não pautar lá, se não aprovar o fundo eleitoral, a gente solta pauta bombas. Estamos aqui com elas prontinhas. Trouxe a matéria, ele mesmo falando sobre isso, que as pautas estavam prontas, aval do Alcolumbre e tudo. Nós temos aí ações do STF, como por exemplo, nós vemos algumas ações aí diretas, né, esses negócios aí dos radares e tudo, ações do judiciário, tentando atrapalhar o que o presidente tenta fazer, né? E nós temos aí o Congresso em si, a esquerda e centrão, fazendo o possível para desfazer tudo aquilo que o presidente tem tentado, né, criar para melhorar o Brasil. E aí, por fim, nós temos essa questão do dinheiro, que eles estão das emendas impositivas, que o presidente até então podia escolher para onde mandar, em qual área colocar e entender em qual área ele poderia destinar, que era no valor de 10 bilhões. A Câmara foi lá, sacaneou junto com o Senado e tirou isso do poder do presidente. Agora foram lá e aumentaram para 30 bilhões, ou seja, aos poucos os caras estão querendo eles governar o Brasil, tirando do presidente a autonomia de resolver aquilo que é da competência dele. Isso daí tá levando uma crise institucional. A fala do general Heleno causou terror no Alcolumbre, causou terror no Maia. Por quê? Porque os caras estão vendo que eles estão metendo os pés pelas mãos. Então aí entra o exército. Se o exército entra, gente, é um outro regime. O exército assume o país, né? Ah, mas o presidente, não sei o quê. Não tem presidente, gente. Esquece. Uma vez que entra... vê lá 64. Aonde ficou o presidente da República em 64? O Jango vazou, não teve pra onde correr. O Senado foi lá e votou no novo presidente da República em 64, presta atenção, foi um voto do Senado, que veio o primeiro presidente que era militar, e aí a intervenção militar assumiu. Você tem, por exemplo, aí, nesse momento em que o Brasil ali entra nesse período em 64, até um contexto histórico, um fato histórico que pouca gente sabe disso. Nós temos uma turma, que, se não me engano, gente, eu posso errar aqui o local, né? Mas tem uma turma que sai ali de Minas Gerais, uma ala do Exército, que desce para o Rio de Janeiro, que vai para o Rio de Janeiro, se não me falha a memória, o Rio de Janeiro era a capital ali ainda do Brasil, se não me falha a memória, né? Vai ali para o Rio de Janeiro para pôr fim à intervenção militar, para acabar com esse negócio. A própria ala do Exército, dividida ali, vamos descer lá e vamos acabar com essa palhaçada, né? Ainda uma ala que ainda respondia ao Jango, né? Que o presidente da República, ele é o chefe supremo. E aí o que acontece? Outra ala ali, né, sobe, né, sai eu esqueci o nome do general que comanda, né, essa turma do Exército, que sai do Rio de Janeiro para encontrar com essa outra turma que vem de Minas Gerais. E eles se encontram e há um diálogo, e nesse diálogo a ala que vinha para derrubar, né, o regime militar, ele acaba se aliando, ele acaba entendendo que realmente é o melhor a fazer, e o exército inteiro começa a administrar o Brasil dali pra frente. Então você vê que dali pra frente não tem mais presidente da República, né? Não como da forma que a gente conhece.
Então, presidente da República, continua existindo presidente? Existe. No entanto, na forma de militares. Ou seja, não é legal. Agora, o AI-5. Se há um AI-5, qual é a diferença do AI-5? Outra coisa, né? Com essa ação do exército, esse domínio do exército, o exército, o que ele pode fazer? Ele pode caçar os... Ele não precisa do Congresso, né, para ir atrás dos senadores. Ele pode mandar prender os senadores, ele pode mandar prender, caçar os deputados corruptos, que eles entenderem que são, né? Aí você fala, poxa, seria bacana, legal, beleza, tá, beleza. No entanto, gente, você ainda tem ali, né, os senadores que continuam, né, e nem todos são caçados. E é claro que acredito eu hoje que um regime militar não teria as mesmas ações do regime de antigamente, porque nós vivemos de 64, nós vivemos outra época. No entanto, o AI-5 é o contrário. O AI-5 ele fecha tudo, né? Ele fecha STF, ele fecha Congresso, ele fecha tudo. Todo o poder fica ali nas mãos do presidente, né, em exercício. Toda a autonomia, é como se ele se tornasse ali o regente do país absoluto por um período de tempo, né? E ele tem na mão ali o poder para resolver tudo, né? Sem STF, sem nada, habeas corpus já era, acaba esse negócio de habeas corpus, o cara vai preso e é preso e acabou, acaba essa palhaçada, né? Então assim, no meu ponto de vista, eu preferiria, né? Apesar de a gente tem que ver o seguinte direitinho, porque o AI-5 foi pedido no período militar, tem que ver como ele funcionaria no período do presidencialismo. Vamos supor que, sei lá, o presidente da República convocasse o AI-5, como é que ele funcionaria nessa questão? Se ele teria as mesmas prerrogativas como na época, né, o presidente que estava em exercício tem, né, que na época era um presidente militar, agora é um presidente civil, né? Apesar que o Bolsonaro é militar, né? Então, bom, pelo fim da guerra fica a mesma coisa, eu acho, né? Só muda o regime. Então, por isso que eu sou a favor do AI-5 e não da intervenção militar. Porque a intervenção militar muda-se o regime. O AI-5 mantém-se o regime, só muda-se, só se redireciona os poderes ortogados ali a quem está governando o país. E outra coisa, gente, que as pessoas não estão observando. Ao mesmo tempo, cara, é porque a gente às vezes não observa a estratégia, mas Bolsonaro é malandro e malandro, de bobo ele não tem nada. De bobo ele não tem nada. Mas não tô entendendo, cara, como assim? O parlamento tá se levantando contra o cara, chantagem realmente existe, a gente sabe disso, pressão em cima dele. Como o Bolsonaro... Gente, vocês já ouviram, vocês já prestaram atenção quem são os caras que estão ali ao redor do Bolsonaro? Vocês não prestaram atenção, né? Do mesmo jeito que o Congresso está tentando criar um parlamentarismo branco, que é um parlamentarismo disfarçado, a moita ali, Bolsonaro, se vocês não perceberam, ele já criou, entre aspas, disfarçadamente, uma pré-militarização. Não entendi. Tô voando agora. Cara, General Heleno, Braga Neto, nós temos o Paulo Chagas. Quem são esses caras? Né? Nós temos outros aí que estão ao redor, que são generais. Esses caras são da onde? Vocês já prestaram atenção? Entre aspas, o presidente, o que o presidente está fazendo? Fala, cara, eu não quero pedir intervenção, eu não quero levar o povo a esse ponto. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar generais ao meu redor, ao meu lado, porque assim eu me resguardo, eu terei no meu... Assim como eles montam lá embaixo um parlamentarismo branco, eu vou montar aqui em cima, entre aspas, uma intervenção branca. Só que nós vamos... A diferença entre o parlamentarismo deles e a intervenção branca do Bolsonaro é o seguinte: o parlamentarismo branco deles lá embaixo visam tomar o poder, visam controlar o país através do primeiro-ministro Rodrigo Maia e do primeiro-ministro puxa-saco Alcolumbre, né? Enquanto o intervencionalismo branco, a militarização branca do Bolsonaro no executivo, ela tem o objetivo de manter o equilíbrio dos poderes e a garantia de que ele possa concluir o seu mandato e possa ali, na necessidade, ter um resguardo, um apoio militar para levar a democracia adiante sem extrapolar o excedente, o que é necessário. Então veja a diferença. Embaixo, o Congresso, parlamentarismo branco para tomar o país, porque a verdade é essa. Se limitar o presidente da República com PLs, com projetos, um monte de coisa, cara, é absurdo. Vocês passaram 16 anos na corrupção e não limitaram um
presidente que roubava e sacaneava. Você tem um presidente hoje que acaba com a corrupção, que pega o dinheiro público, começa a direcionar para onde realmente importa, os caras vêm querer mexer nisso daí. Cara, na boa, é sacanagem. É ou não é? É uma sacanagem, é uma baita de uma sacanagem. Agora, você vê o presidente da República se resguardando de generais, pra quê? Pra numa eventual necessidade, ele ter ali na manga uma carta escondida. E é o que ele tá fazendo. Ninguém pensa que Bolsonaro é bobo não, gente. Você vê, ó, você vê as declarações, ó, você vê, vice-presidente general, GSI general, Casa Civil agora general, aos poucos, e tem mais, né? Mas aos poucos o Bolsonaro ele tá se ajeitando ali. Ah, ele vai então meter aí uma intervenção e tomar conta? Não, a intenção dele não é essa. A intenção dele é garantir, né, que as coisas andem. Diferente da turma lá embaixo que quer tomar o poder, ele quer resguardar que o poder possa ser executado democraticamente como realmente funciona. Esse é o papel dele. Por isso ele está se resguardando de homens que podem o auxiliar nisso, numa eventual. Então, pode haver uma eventual intervenção militar? Pode. Agora, eu particularmente optaria por um AI-5, né? Nosso presidente continuaria com todo o poder, né? E aí a gente talvez tivesse uma mudança melhor. Baixa-se as portas, Senado, STF, todo mundo, acabou. E aí acho que seria interessante, né? É claro que esperamos que isso não seja necessário, nem intervenção, nem um futuro AI-5. Mas por que vocês acham, gente, que o Congresso... Vocês viram há tempos atrás, né, que até o Alcolumbre já deu a ideia de mudar a Constituição. Por quê? Isso é medinho, gente, medinho. Agora, por que eles não vão à frente para mudar a Constituição? Porque se você mudar a Constituição hoje, tem que ter novas eleições. E esses caras sabem que mudar a Constituição, ou melhor, fazer uma nova Constituição, eles não se elegem. O que adianta eles mudarem a Constituição, fazer uma Constituição nova e não poderem usufruir? Se eles forem mudar, gente, vocês acham que eles vão fazer uma nova Constituição baseada em apertar o nó ou em afrouxar o nó? Se todas as leis que você pega, por exemplo, pelo pacote anticrime. O pacote anticrime, os caras afrouxaram. Agora você imagina a Constituição que volta e meia, eles criam uma PEC, que é a emenda à Constituição, para afrouxar uma lei da Constituição a benefício deles. Eles não podem mudar, mas ficam inventando essas emendinhas aí que é para facilitar para eles. Se esses caras mudam a Constituição, eles vão mudar a favor deles e não a favor do povo. O povo quer uma Constituição mais dura, eles vão fazer uma Constituição mais leve. O povo queria um pacote anticrime mais duro, os caras foram lá e sacanearam o pacote anticrime. Então, cara, duas coisas não acontecem. Uma, fazer uma nova Constituição, porque para isso eles teriam que abrir mão do cargo, do mandato para uma nova eleição. Então não vão fazer, né? É óbvio. Zé Fini. Né? Mudar a Constituição? Zero, não vão. Bom, eu falei duas coisas, mas é uma só, que é a questão da Constituição. Que é a Constituição, eu falei duas porque eu pensei Constituição e mandato, pensei os dois juntos, mas enfim, tá aí. Bom, a minha opinião é essa, não sei se vocês concordam, né? Quem não concordar, claro, tem todo o direito. Tem uns que preferem a intervenção militar, eu não prefiro por conta que muda-se o regime. Nós entramos até, apesar de nós termos vivido os melhores anos do Brasil, ter sido no período militar, o maior tempo que o Brasil mais cresceu, o Brasil mais foi grande, foi no período militar. As maiores obras, as maiores conquistas foram no período militar. As pessoas trabalhavam, conseguiam comprar seus carros, compravam suas casas. Hoje em dia o cara vai comprar uma casa, tem que pagar em 20, 30 anos. No período militar você pagava a sua casa em negócio de 2, 3 anos, você estava pagando a sua casa, aí você comprava o seu carro, você trabalhava, as coisas eram diferentes. As pessoas não viviam atoladas em empréstimos como nós vemos hoje. O governo PT empurrou o povo dentro de um tal do consignado que o povo não consegue sair de lá de dentro de jeito nenhum mais. Mas enfim, toca o barco para frente, o vídeo não é sobre isso, mas a questão é essa, gente. Essa é a minha opinião sobre intervenção militar e o AI-5, né? As falas dos generais estão aqui, eles estão atentos, estão de olho. Alcolumbre, Maia. O povo prefere, pelo menos o que eu entendi, o povo prefere AI-5 ou intervenção do que Rodrigo Maia e Alcolumbre dirigindo o país. Isso é um fato. Bom, dia 15 de março é o dia do foda-se, é o dia que... é até estranho falar isso, mas é o dia do foda-se, que é o dia que o povo vai sair nas ruas e aderiram a fala do general Heleno. Ninguém, gente,
tá ao lado de Alcolumbre. Os caras não enxergam que quanto mais eles tentam atacar o presidente, mais o povo se levanta contra eles. E aí é que tá. Se tem alguém hoje que pode pedir uma intervenção, é o povo. E se o povo pedir essa intervenção... Porque ó, você pode pedir a intervenção militar em 4 situações. A Câmara pode, o Senado pode, o STF pode, o Executivo pode. Certo? O povo pode. O povo pode pedir intervenção militar. Mas aí tem que sair em massa na rua, como aconteceu lá em 64. Né? Ali foi uma intervenção pedida pelo povo. Então você tem aí os 3 poderes, né? O Congresso pode pedir, o STF pode pedir, o Executivo e o povo brasileiro. No caso do Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado. Né? Mas aí se engloba em uma ação só, porque é o Congresso, né? E o povo em si. Então tá aí, gente, artigo 142 ou AI-5, qual que você prefere? Dá uma estudadinha sobre um e outro, como funciona um e outro. Eu, particularmente, o AI-5, mas, né, eu sei que teve muita gente que ficou louquinha aí com o Eduardo Bolsonaro. A esquerda tem... Ó, gente, presta atenção, a esquerda é favorável à intervenção militar. Mas não tenha nenhuma dúvida, ela é contra o AI-5, porque o AI-5 acaba com elas, a intervenção não. A intervenção só vai dar uma aliviada, só vai dar uma cautelada e depois eles voltam com força total. Que é assim que funciona. Passou a intervenção, eles voltam sem pena, não tenha dúvida. Agora o AI-5 não, o AI-5 quebra eles pela tora. Canal Brasil Notícias.